Imagina só, depois de um tempo enorme de silêncio, de aprendizado ali ao pé do Monte Sinai, o deserto parece até prender a respiração. Então, de repente, um som rasga a quietude. Mas veja bem, não é um som de pânico, é um som de direção. É o som que transforma a espera em movimento. E é exatamente isso que o capítulo 10 de Números conta pra gente. A hora de sair da imobilidade e começar a jornada. Tudo sob o comando de uma voz que vinha do céu. Pois é, e essa história, mesmo sendo tão antiga, joga pra gente uma pergunta que é essencial hoje. No meio de tanto barulho, de tantas vozes disputando a nossa atenção, qual é o som que de verdade define a nossa direção? Vamos juntos mergulhar nessa jornada para entender isso melhor. Então, tudo começa com o som. Antes mesmo do primeiro passo ser dado, antes da poeira do deserto sequer subir, Deus já estabelece como ele vai se comunicar. Ele não deixa o povo entregue ao caos do improviso de jeito nenhum. Pelo contrário, ele dá uma instrução clara, um som bem específico para dar o start em tudo. E essa instrução divina, ela começa com um número bem preciso. Não era uma, não eram 10, mas exatamente 2. 2 o que, afinal? 2 trombetas de prata. E o mais interessante aqui é o material. A escolha da prata não foi à toa, sabe? Na Bíblia, a prata sempre fala de resgate, de pureza, de algo que tem um valor que não se perde. Ou seja, aquilo ali não era só um instrumento musical. Eram ferramentas sagradas, a voz de Deus que podia ser ouvida para organizar e mover uma nação inteira. E o propósito delas? Nossa, era para tudo. Tinha um toque específico para reunir os líderes, outro toque para fazer o acampamento inteiro começar a se mover, um som para ir para a batalha, outro som para celebrar. Percebe como Deus conecta todas as áreas da vida? A caminhada, a adoração, a defesa, tudo, absolutamente tudo, respondia à mesma e única direção, o som que vinha dele. E isso nos mostra um ponto fundamental. A ordem de Deus nunca vem para nos prender. Muito pelo contrário, ela é o que nos liberta. É como se fosse a estrutura que nos protege da confusão, do desânimo, da falta de propósito. É a segurança de saber que a gente não está caminhando por aí à deriva, no deserto da vida. Certo, o som deu o comando. Mas o que garantia a direção certa? É aí que a gente entra no segundo ato dessa jornada, a partida. A nuvem da presença de Deus, ela se levanta de cima do tabernáculo. O sinal foi dado e a presença visível de Deus começa a se mover, abrindo o caminho através daquele deserto imenso. E aqui tem uma lição crucial. O Sinai foi a sala de aula. Um tempo de aprender, de receber a lei, de formar uma identidade como povo. Mas atenção, nunca foi para ser a morada final. Existe o tempo de aprender e existe o tempo de colocar em prática. Deus estava basicamente dizendo, a aula acabou. Agora começa a jornada de verdade. Esse quadro mostra o equilíbrio perfeito que Deus quer pra gente. Pensa bem, ter a presença dele, sentir o calor da nuvem, mas se recusar a andar quando ele se move, o resultado é estagnação. A vida espiritual não sai do lugar. Por outro lado, sair correndo por conta própria naquela agitação sem fim, mas sem a presença de Deus para guiar, isso é só ativismo, é um cansaço que não leva a lugar nenhum. A vida de fé é a fusão perfeita, a presença dele nos movendo. E olha que detalhe fascinante. Mesmo com a nuvem de Deus mostrando o caminho, Moisés vai lá e busca ajuda prática de Robabe, o cunhado dele, um cara que conhecia os segredos do deserto como ninguém. Isso ensina uma coisa muito importante. A fé num Deus que guia de forma sobrenatural não anula a nossa sabedoria prática, a experiência, a colaboração. Deus usa meios sobrenaturais, mas também usa as pessoas e o conhecimento que Ele mesmo coloca ao nosso redor. A cada partida, a cada novo trecho do caminho, essa era a declaração de Moisés. Era uma oração de guerra, sim, mas também uma confissão de dependência total. Ele sabia que a segurança do povo não estava nos soldados ou na estratégia, mas no poder de Deus indo à frente. Cada passo era um ato de fé. Bom, até agora, a gente viu a história. Mas todos esses símbolos, o som das trompetas, a nuvem, a Arca da Aliança, tudo isso apontava para uma realidade infinitamente maior. Vamos mergulhar agora em como essa jornada no deserto ganha seu significado definitivo. Sabe aquelas trombetas de prata, com aquele som claro, redentor? Elas eram só uma sombra da verdadeira voz. Cristo é aquele que chama o seu povo para fora da paralisia, reunindo todo mundo num só corpo, com um chamado que ecoa para sempre. A nuvem e a arca eram a garantia visível de que Deus estava ali, mas Cristo é a própria encarnação dessa presença. Ele é Emanuel,
que significa Deus conosco. Não é mais uma nuvem distante no céu, mas o próprio Deus caminhando entre nós, abrindo o caminho de volta para o Pai. E aquela oração de Moisés, levanta-te, Senhor, ela encontrou sua resposta final, retumbante, na ressurreição. Cristo se levantou do túmulo e derrotou para sempre todos os inimigos. O pecado, a morte, o inferno. A vitória já aconteceu. Ela está garantida. E este é o ponto que muda tudo. A nossa caminhada de fé não é uma tentativa desesperada de alcançar uma vitória que talvez nem venha. Não. Nós caminhamos justamente porque a vitória já é nossa em Cristo. A nossa marcha não é a causa da vitória, ela é a consequência, a celebração dela. Ok, mas como essa história de milhares de anos se conecta com a nossa vida aqui e agora? A verdade é que todos nós, de um jeito ou de outro, caminhamos em algum tipo de deserto. Seja um deserto de dúvida, de espera, de desafio. E os princípios da direção de Deus, esses continuam exatamente os mesmos. Esse capítulo nos alerta para dois perigos opostos, mas que são igualmente reais. O perigo de ter uma vida super agitada, cheia de projetos, mas sem a direção de Deus, o que no fundo é só um ativismo vazio. E o outro perigo, o do medo, da acomodação, de se apegar à segurança do Sinai, quando a nuvem já se moveu e Deus está nos chamando para avançar. A grande lição aqui é que a nossa jornada não precisa ser confusa, sem rumo. Deus ainda fala, Ele ainda guia. O nosso desafio diário é esse: aprender a silenciar o ruído do mundo para conseguir ouvir o som claro da sua trombeta, a direção inconfundível da sua voz. E a gente conclui com a mesma verdade que sustentou milhões no deserto e que nos sustenta hoje. A nossa confiança, a nossa paz, a nossa coragem para marchar, nada disso vem da nossa própria capacidade. Tudo isso nasce da certeza inabalável de que aquele que nos chamou para a jornada é o mesmo que caminha à nossa frente, abrindo o caminho.